Continuando aqui, falando a respeito de empreendedorismo, eu trouxe uma notícia para a gente poder entender um pouco mais como que essas empresas elas acabam aí gerando lucro. Lembra que nós falamos sobre essa capacidade de mudança muito rápida que essas empresas têm, a capacidade que a gente chama, né, de pivotar. Quem aí gosta de basquete? Manda aí, professora, eu gosto de basquete. Para entender, é um termo que foi retirado aí do basquete. Quando a gente fala a respeito desse pivotar, quer dizer, pivotar é uma das jogadas que a gente tem no basquete, que é quando o jogador ele tá aqui, né, com as duas pernas, ele mantém uma perna e com a outra ele gira para poder mudar ali a jogada. Ó, temos pessoas que gostam de basquete aqui também. Eu confesso que eu acho bonito, acho muito dinâmico, mas eu não acompanho tanto. O meu paixão é futebol mesmo. Já futebol eu gosto bastante. Mas temos aqui várias pessoas, então vocês vão entender muito bem qual que é esse termo pivotar, que é a capacidade que a empresa tem de muitas vezes modificar ali. Por exemplo, temos aqui o caso da 99 Táxi, né? Que ela tinha ali a proposta de poder agregar vários táxis, motoristas de táxi, e fazer uma espécie de Uber. Só que ela conseguiu evoluir mais e ela tem tanto ali os taxistas na sua plataforma, quanto os motoristas de aplicativo que não são taxistas ali, que têm a sua licença. Só que uma das coisas que ela acabou fazendo, que a gente pode dizer que é a respeito desse pivotar, é quando ela oferece também um serviço financeiro, onde você pode aí deixar um dinheiro para poder render, que funciona como se fosse uma espécie de CDB, que é aquele investimento onde você deixa ali por um tempo e você tem uma rentabilidade bem maior do que a poupança, certo? Então, isso é o que a gente fala a respeito de pivotar. A depender do que a empresa ela vai construindo o seu negócio, ela tem a capacidade de identificar novos mercados, novos tipos de serviços. Lembra na nossa aula passada que a gente fala sempre que a empresa ela precisa ter a capacidade de solucionar o problema. E é exatamente sobre isso que a gente vai aprofundar um pouco mais nessa nossa quarta aula. E aqui eu trouxe o exemplo, né, da Stone, o Robson perguntando aqui, Remo, Paysandu, Robson. Aí só falta ele falar do... eu sou palmeirense, mas como boa paraense, né, lá no Pará, eu torço pro Paysandu. O Alexandre falando Corinthians. Aqui em Maringá tem muito corintiano, viu? Bastante. Tem bastante corintiano por aqui. Mas eu confesso, assim, que desde criança eu gosto muito do Palmeiras. Eu sempre, eu acho que da época do Djalminha ainda, eu achava bonito ele jogando. E eu achava bem, eu acho que foi lá daquela época, lá uns 1990 por aí, certo? Hoje eu não gostei. Mas, ó, eu gosto de ver um futebol bonito, independente de ser Corinthians ontem, inclusive, né, saudações, Corinthians que jogou muito bem ontem contra o Fluminense, conseguiu ganhar e ganhou bem, viu? Eu acompanho, gente. O Robson, vou nem falar o meu. Ó, eu gosto do Vasco também, lá no Rio de Janeiro. E eu gosto bastante, né, da época do Edmundo, eu sempre admirei muito o Edmundo, mas vamos voltar aqui, né, se eu começar a falar de futebol, eu me empolgo. A Stone, ela é uma empresa da área financeira, uma empresa que tem se destacado bastante nessa área financeira, e com certeza você já deve ter usado o seu cartão de crédito em alguma maquininha da Stone, e ela tem crescido bastante, e ela tem observado várias outras oportunidades, né, de como ela pode melhorar. Interessante que pesquisando para preparar a aula para vocês, né, sempre que a gente está atualizando aqui, como ela começou a observar apenas a questão de prestar o serviço para as empresas, ter a maquininha, onde você pode ter essa empresa, desde que seja um negócio grande ou pequeno, mas também ela começou a oferecer uma infraestrutura de crédito, para que as empresas elas tenham condições, não seria necessariamente de ter um crédito ali, mas que uma empresa, se você tem uma empresa pequena e você quer colocar todo o sistema ali para oferecer a venda a crédito para o seu cliente, ela vai oferecer essa estrutura também. Então, observem o quanto, no decorrer do que ela foi prestando serviço ao cliente, ela observou que existiam outras necessidades, e com isso ela foi oferecendo esse serviço. E aí eu achei interessante trazer aqui, porque quando a gente fala muito a respeito de startup, essas empresas, elas levam um certo tempo para poder dar um lucro maior. Lembra da escalabilidade, que é a capacidade que a empresa tem de atender um maior volume de clientes,
mas de forma que ela não venha aumentar proporcional a esse aumento os seus custos, né? Que essa vai ser uma diferença também de uma empresa tradicional. O pessoal aqui, ó, falando, o pessoal se empolga, né, com futebol, mas vez ou outra eu sempre trago alguns exemplos, né? Deixa eu ver, o Lucas está falando aqui, Stone geralmente passa da Sodexo. Eu não sei se essa pronúncia é certa, viu, gente? Mas eu falo assim, vou até pesquisar depois, nunca parei para pesquisar. Mas aqui são propostas diferentes. A Stone, ela é voltada para oferecer a venda a crédito para os seus clientes. A Sodexo, ela já é mais voltada para, como eu poderia dizer, para vale alimentação, para benefícios, né? Uma das outras áreas que eu gosto bastante de estudar também, que é a gestão de pessoas, que vocês estão estudando também paralelo ao empreendedorismo, que está lá dentro dos benefícios financeiros e alguns que não são financeiros, que você tem ali desde crédito para você poder pagar suas compras, né? Ou vale alimentação. Então, existe aí essa diferença, certo? Isso, Harley falando sobre os benefícios. Então, existe essa diferença, mas a Sodexo também tem aumentado bastante aí a sua participação. O Venilton está lembrando que, além da alimentação, tem posto de combustível, isso mesmo. Então, está dentro da remuneração, vamos pegar lá a gestão de pessoas que vocês estão estudando. Remuneração, benefícios. Está dentro do benefício junto com o salário. Então, ela vai ser mais focada para essa área, mas também é um excelente exemplo e que ela também tem expandido aí a sua capacidade de atender mais clientes. E aí a gente traz essa pergunta que eu quero saber aqui de vocês. Como empresas constroem produtos ou serviços que são apaixonantes? Com certeza você tem aquela empresa que é sua queridinha, que às vezes a gente tem aquela empresa ali como se fosse o nosso time de futebol, que a gente ama. Pode estar perdendo, pode estar ganhando, pode estar rebaixado, né? Igual o Vasco e o Palmeiras também já esteve, né? Mas a gente ama do mesmo jeito, a gente apoia, não larga a mão de jeito nenhum. Existem empresas que são assim. E a gente se pergunta, como que uma empresa, principalmente nos dias de hoje, com a concorrência que nós temos, que é cada vez mais acirrada, ela consegue conquistar o cliente a ponto de trazer aí esses fãs. É tanto que a gente tem aí um termo que é usado para os fãs de determinadas marcas, né? No caso, para quem gosta de iPhone, para quem gosta da Apple, né? Da marca da Apple. São os Apple Lovers, né? Que são aqueles que amam, né? Amam aquela determinada marca. Então, a gente tem aí, muita gente fala que o Jean está falando, Apple e Motorola, deixa eu ver o que mais. Algumas participações aqui de vocês que vocês já mandaram, né? O Alden fala, empresa que visa a necessidade. Isso mesmo. Eu compreendo esse seu comentário como se a empresa estivesse sempre atenta às necessidades do cliente, conforme o Yuri fala aqui, conhecendo o público-alvo. Deixa eu ver o que mais. Valnir, seja bem-vindo, né, Valnir, aqui na nossa aula. O Marco Telha, né, que foi um dos primeiros que mandou boa noite aqui para a gente hoje, falando, descobrindo os seus clientes. Valério, boa noite. O Gil falando, né, a Apple e Motorola, que eu amo. O Robson, não estou tirando, não. O Richard falando a respeito da Coca-Cola, isso mesmo, uma empresa centenária, né, e com mais de 100 anos, mas que ela continua atendendo a necessidade dela. O Aldrin também fala a respeito do status, né? Não, Valmor, tomara que não. A gente está vendo a realidade, né? O Valmor está falando aqui que eu prevendo que o Vasco vai rebaixar de novo. Deus abençoe que não, deu tanto trabalho para sair do rebaixamento. Deixa eu ver o que mais. O Lucas está fazendo indicação aqui de podcast, bem legal, né? O pessoal da reserva, que é ótimo. E ele fala, né? Ai, gente, me deu um branco do nome dele agora. Quem lembrar aí o nome do dono, né, o criador da reserva, ele tem um exemplo muito grande, né, de como que ele foi criando a marca para despertar verdadeiros fãs, né? O Flávio fala, atendendo às expectativas dos seus consumidores. Delmar Alessa fala o seguinte, estudando o segmento de clientes, que é exatamente o que a gente vai falar. Extreme 007BR fala Samsung, Elidiane cita a Ambev, deixa eu ver quem mais. Xiaomi, o Robson falando da BIC, bem legal. O Extreme também fala da Xiaomi, da Oppo. Então, a gente tem aqui vários exemplos, né? O Robson falou algo bem legal aqui. Simples e objetivo e atende muito bem, né?
O Lúcio destacando que a Samsung está bem no mercado, que tem se destacado. Então, a gente tem aí uma série de produtos e de marcas que oferecem serviços, e muitas vezes as duas coisas ao mesmo tempo, porque quando a gente tem um celular, a gente muitas vezes esquece que, além de um produto, a gente tem diversos serviços que estão ali naquele produto. E por isso que é uma ferramenta que, desde o trabalho, lazer, comunicação, nos aproxima de pessoas familiares, amigos que estão distantes, a gente tem um leque, né, de serviços, vários serviços que estão dentro desse smartphone, desse aparelho celular que está aí com a gente no dia a dia, certo? O Gilson falando da Tramontina, que é uma empresa totalmente brasileira. Eu amo a Tramontina. Se eu pudesse, eu tinha todos os jogos de panela. Eu amo a panela da Tramontina, mas é um pouco mais complicado, né, gente? Inclusive, eu acho que na disciplina, né, de engenharia de logística, que eu tenho logo a seguir, tem um colega, né, de vocês que trabalha na Tramontina, e ele sempre traz exemplos, assim, bem legais. O Lúcio destaca aqui que é o Incisumar, que tem oferecido, né, serviços cada vez melhores, né, algo que a gente se empenha bastante. E deixa eu ver aqui, o Harley falando, minha esposa gritou farm, eu sabia que o meu trabalho de conclusão da minha pós-graduação foi sobre a farm, então eu gosto bastante, a construção, né, da marca, a forma como ela consegue conquistar, né, e toda a história por trás, como ela foi construindo a marca dela. Então, olha só que de uma pergunta aqui, a gente já conseguiu tirar várias coisas para o decorrer aqui da nossa aula. Só para falar rapidamente, quais são os tópicos que nós vamos estudar hoje nessa aula 4? Segmentos de clientes e propostas de valor. Vamos falar sobre os dois primeiros elementos aí do nosso Canva, onde nós vamos identificar quais são os ganhos e dores, que boa parte do que vocês já falaram aqui sobre o que faz com que uma empresa ela consiga conquistar seus clientes e manter ali aquela fidelidade para que as pessoas amem aquele determinado produto ou serviço. E vamos falar sobre segmentos de clientes e a proposta de valor. Vocês vão entender melhor o que é cada uma dessas coisas, certo? Continuando aqui. Como sempre, nós temos o nosso pensamento inicial aqui da aula. Todo sonho, ele parece loucura até que se torne realidade. Então, muitas vezes, quando a gente para pesquisar empresas, como a esposa do Harley gritou aqui da Farm, né? Inicialmente, quando essas empresas tiveram ali os seus primeiros produtos, sua parte, né, de validação junto ao cliente, muitas vezes as pessoas falam, isso aí não vai dar certo, não tem como dar certo. Imagina só quando a Uber ou a Airbnb, né, começaram aí com seus serviços de locação, seja de carro ou seja, né, de residências, para as pessoas poderem utilizar aquele serviço. Com certeza as pessoas falam, nossa, que loucura, isso não tem como dar certo. E com o decorrer do tempo, a gente foi vendo que sim, é possível. Em alguns locais, né, como que isso pode dar certo? Porque isso exige muita confiança. A gente vive num país que, infelizmente, é muito perigoso e realmente tem dado certo. Uma vez ou outra existe aí alguns problemas, mas tem toda uma política de segurança por trás que faz com que isso venha a ser cada vez mais seguro para nós, enquanto clientes. Então, por isso que é interessante a gente pensar sempre, né, que todo sonho, ele parece uma loucura, até que ele se torne realidade e, de fato, a gente consiga visualizar ali aquele produto como algo que vai ser muito bom. E para a gente começar um negócio, principalmente quando nós falamos a respeito dessa dinâmica de startups, a primeira coisa que a gente precisa pensar, gente, é a respeito do nosso segmento de clientes. Vocês já falaram a respeito do quanto que uma empresa ela consegue conquistar os seus clientes partindo da necessidade que ela vai atender, daquela dor que ela vai tirar. Como eu falei, na semana passada eu estava aqui quase sem voz, a garganta inflamada, tudo congestionado, e graças a Deus, a minha alergologista maravilhosa, a doutora Juliana Sela, divina, conseguiu passar uma medicação que em pouquíssimo tempo eu já consegui ver uma melhora assim significativa. Desde aquela dor no corpo, a questão de estar congestionado, a garganta que melhorou. Então, olha só, a dor que eu estava sentindo e que o remédio que foi medicado da forma certa, na medida certa, como aquilo ali fez bem para a minha saúde. Da mesma forma, a gente vai fazer essa analogia para o nosso dia a dia. Qual que é a necessidade que você tem? Pensem aí qual coisa que poderia te ajudar muito. Um computador mais rápido, você saber utilizar melhor uma ferramenta. Então,
como que você poderia organizar melhor, seja suas finanças, seja a sua casa, seja a sua rotina. Então, todo problema que nós temos, ele pode se tornar em um produto ou um serviço, onde aquele produto ou serviço ele vai nos ajudar a solucionar um problema. É assim que começa toda e qualquer empresa, seja uma empresa num ramo que já é mais tradicional, ou seja, principalmente uma startup. Então, por isso, gente, que sempre nós vamos partir do nosso segmento de clientes. E que já é isso, professora? Segmento de clientes, negócio é bacana e tal. O segmento de clientes, ele está aqui do lado aqui da proposta de valor, ou, perdão, ele está aqui no cantinho, que são os nossos clientes. E quando eu falo a respeito de segmento de clientes, eu posso ter algumas pessoas aqui para uma mesma empresa ou para o mesmo serviço. Pensem no Uber aqui comigo. Quem que eu tenho como segmento de clientes aqui? Eu tenho enquanto uma consumidora, uma cliente, que vou chamar um carro para poder me levar para um lugar. E também eu tenho como segmento de clientes da Uber o próprio motorista, ou o motoboy que vai fazer entregas. Então, eu tenho aqui esses 3 tipos de clientes. Então, observem como nessa coluna aqui de segmentos de clientes, eu posso ter 1, 2 ou até 10 pessoas. Pessoas que eu falo assim no sentido de conseguir classificar quais são esses clientes que eu tenho. Então, pensem aqui na Uber. Eu tenho o cliente que vai pedir o carro, o motorista e eu tenho também o motoboy. Então, olha só como ela já expandiu ali o seu serviço. Além de fazer, em algumas cidades também, ela tem o motoboy que leva as pessoas, né? Aqui em Maringá, eu acho que os motoboys só fazem entrega e em alguns lugares também em São Paulo, pelo que eu ouvi falar também, só faz entrega. Não tem aí esse transporte de passageiros. São apenas em algumas cidades que ela oferece esse serviço. Então, a gente tem aí esse segmento de clientes que pode ser uma ou mais pessoas, certo? Então, sempre nós vamos partir desse segmento de clientes da necessidade. Qual que é a necessidade do usuário da Uber? Locomoção, mobilidade. Eu preciso sair de um ponto A para um ponto B, certo? Seja como motorista, parceiro, né, como eles chamam, motoboy, ou seja, como cliente, que é aquela pessoa também que precisa daquele serviço, certo? E aí, professora, como que eu vou definir esse negócio do modelo de cliente? Eu achei muito bonito esse negócio, consegui visualizar aí na Uber, mas e aí? Quais são as perguntas que eu preciso responder para conseguir identificar quem é o meu segmento de clientes? Primeiro, o que você faz? Vamos pensar na Uber. A Uber, ela oferece o quê? O serviço de mobilidade. Para quem você faz? Para motoristas, motoboys e cliente, certo? E por que você faz? Para solucionar o problema de mobilidade de cada uma dessas pessoas. Seja o motorista que vai oferecer ali o seu serviço, que estaria ali com o seu carro obsoleto, que não está sendo utilizado, vamos falar assim, não no sentido de que ele está perdendo valor, no sentido contábil, viu, gente? Mas no sentido dele não está sendo utilizado. Então, aquele motorista, aquele motoboy, ele vai pegar ali o tempo dele e vai oferecer esse serviço para levar os clientes, certo? Deixa eu ver aqui alguns comentários de vocês. O Richard fala o seguinte, Richard, professora, no seu ponto de vista, o monopólio de uma empresa em uma determinada região, deixa eu colocar aqui, em uma determinada região é bom ou ruim para o crescimento de uma empresa? Ou melhor, ter concorrência para o seu desenvolvimento? O mais adequado, Richard, para nós, enquanto clientes, é uma concorrência. É saudável. Pode observar que, à medida que nós temos concorrência, o serviço daquela que já monopolizava, ele melhora, porque ela tem que melhorar. Um exemplo clássico disso aqui, que a gente pode citar, que até uma empresa que a gente vai falar mais a seguir, já para o finalzinho da aula, é a Netflix. A Netflix, ela nadou no que a gente chama de oceano azul. Quando vocês ouvirem falar, não sei o que no oceano azul. Oceano azul quer dizer que ele foi o primeiro a chegar ali e ele foi o primeiro a explorar tudo aquilo. E aí depois vieram os tubarões, né, para poder disputar ali aquele determinado espaço. Então, pensem aqui na Netflix. A Netflix, ela foi a primeira, bem dentro desse comentário aqui que o Richard trouxe, e ela foi a primeira no serviço de streaming. A princípio, ela queria fazer uma parceria com a Blockbuster, né? Que, para quem é das antigas, vai lembrar da Blockbuster, que alugava filmes, era uma locadora de filmes.
E ela conseguiu, o exemplo da Netflix também é um exemplo de pivotar, né? Eu sempre falo assim, pivotar, tá aqui e mudou de posição. Por quê? No início, a Netflix ela queria oferecer o serviço de entrega e busca das fitas, né? Aquelas fitas para a gente poder, onde a gente assistia os filmes. Só que aí ela conseguiu observar que era possível atender a necessidade do cliente de outras formas. E aí foi quando ela começou a ir nadando aí nesse oceano de streaming. O que é do streaming? Hoje, para a gente, é uma coisa tão do nosso dia a dia, mas em pensar que há poucos anos atrás isso era completamente assim distante da nossa realidade, né? Eu lembro que uma das coisas que eu brigava muito com meu esposo na época que a gente ainda namorava eram as multas que ele pagava quando ele atrasava os filmes. Eu ficava louca da vida. Aí depois com o streaming isso aí, ó, tá na paz, tá tranquilo. Então, a gente tem aí essa questão da concorrência. E a gente pode observar que depois que entraram aí vários concorrentes, a HBO, que agora é a Max, a Disney Plus, Hulu, tem várias outras empresas hoje de streaming, né? Que a gente tem a Amazon Prime também, que entrou, está crescendo bastante. Elas não apenas ficaram no serviço de streaming, elas passaram também a desenvolver produções. Hoje a Netflix tem várias séries autorais. E eu lembro que quando ela lançou a notícia que ia lançar ali a primeira série original produzida, financiada por eles, foi uma coisa assim extremamente revolucionária. Mas isso tudo foi possível, partindo aqui no caso da pergunta, né, do Richard, dessa questão da concorrência. Porque a concorrência bate ali, você tem que ser melhor para poder oferecer um serviço muito bom, certo? O Harley fala o seguinte: no caso da Uber, motorista, passageiro, muitas vezes de aluguel de carros e empresas de recebimento como cartões, PicPay, dentre outros. Então, a gente tem uma série de clientes dentro de um nicho, né, que a gente vai falar um pouco mais, a gente vai ter aí vários outros serviços. Mas vamos caminhar aqui, que vocês estão mandando muita coisa boa para poder falar aqui. Coisas que nós precisamos perguntar quando nós estamos definindo quem vai ser o nosso segmento de clientes. Eu preciso que vocês entendam muito bem aqui, Canva. Canva, demonstração do meu negócio. Para quando vocês baterem o olho em uma empresa, principalmente na empresa que vocês gostam, vocês vão conseguir identificar cada um desses 9 elementos. Essa é a missão da disciplina, e para que vocês consigam trazer isso para a vida de vocês, aí a gente faz um paralelo, né, até com a própria gestão de pessoas, para vocês planejarem vocês enquanto uma proposta de valor que tem um segmento de clientes, para quem que você está oferecendo os seus serviços, qual dor você vai solucionar. Então, a gente vai para essas duas perguntinhas aqui, certo? Para quem nós estamos criando valor? Quem são os nossos consumidores mais importantes? Então, isso que vocês vão pensar. Enquanto engenheiros, enquanto design, enquanto qualquer área que vocês estiverem fazendo a graduação e vão se especializar, vocês precisam pensar a respeito disso. Quem são os meus consumidores, para quem eu vou atender e solucionar um problema? Então, para a gente se pensar enquanto uma proposta de valor também. E aí nós temos os mercados. Pensando em segmento de clientes, nós precisamos pensar em qual que é o meu mercado. Eu tenho o meu mercado potencial total, que são todas as pessoas que podem ali consumir. E aí nós temos o mercado total disponível, que já está ali um pouco mais fechadinho. O que é esse negócio, professora? Mercado total disponível são aquelas pessoas que têm a necessidade do serviço e que têm dinheiro para poder pagar. Quem aí já não teve diante de uma situação que tem um produto maravilhoso? Eu adoraria ter uma Ferrari ali maravilhosa, um carro automático da Tesla elétrico. Eu estou aqui dentro do mercado potencial, mas infelizmente eu não estou nem no mercado total disponível, porque eu não possuo renda no momento, né, para poder comprar, seja uma Ferrari ou seja o carro top de linha ali da Tesla. Então, entendem essa diferença? Eu tenho o mercado potencial total, que são aquelas pessoas que até têm interesse no meu produto, mas eu tenho o mercado total disponível, que já vai afunilando um pouco mais, que são aquelas pessoas que têm interesse no produto e têm dinheiro disponível para poder investir naquele produto. Mas aí nós afunilamos um pouco mais ainda e vamos para o nosso mercado-alvo. Que negócio é esse, professora? Qual que é a diferença? Pessoas que têm interesse e têm dinheiro para poder pagar, e pessoas que têm interesse, têm dinheiro e que estão dispostas a pagar por aquele serviço, a ter ali acesso àquele serviço. Vai depender o quê?
de eu saber divulgar o meu produto para chegar naquela pessoa certa, para que ela venha se tornar o meu cliente. Então, esses aqui são os 3 tópicos. E aí, como que nós vamos entender um pouco mais? Qual que é o tipo de startup, qual que é o tipo de empresa, ou o tipo de serviço e produto e o tipo de mercado. Vamos começar pelo mercado de massa, certo? O que é esse mercado de massa? Não é aquele restaurante que você vai especialista em lasanha, etc. Viu, gente? Deu fome agora, eu lembrei. Não, não é isso. Esse mercado de massa são aqueles produtos ou serviços que são feitos para todo mundo ali, para o maior volume de pessoas. E, por exemplo, eu coloquei aqui o celular, para ficar bem fácil para vocês entenderem. Hoje, todo mundo precisa de um celular. Hoje, se você não tem um celular, você não consegue nem acessar sua conta bancária e pagar suas contas ali no início ao final do mês, certo? Então, o mercado de massa, ele vai atender o máximo de pessoas possível. Então, observem que aquele mercado ali, total, o mercado disponível e o mercado que vai consumir aquele produto ou serviço, ele é muito grande, então ele é massificado. Não é que ele é bom ou ruim. Professor, isso é bom ou ruim? Depende. Vai depender da estratégia daquela empresa. Então, quando a gente fala aqui, o pessoal também falando de macarrão, esse mercado aqui de massa, ele vai ser direcionado para o maior público de pessoas. Mandem aí, o Extreme 007BR está falando aqui Samsung e Apple. Mandem outros exemplos também de empresas, né, que vocês reconhecem como sendo ali de mercado de massa. Deixa eu ver aqui. O Extreme está falando, nem dá para ter uma tela no Brasil, é meio complicado, né, gente? Por isso que eu já joguei bem alto o sonho. Deixa eu ver quem mais. O pessoal está falando aqui a respeito de... O Thiago Gouveia falou do Rolex, já a gente vai encaixar o Rolex aqui em um desses tipos de mercado. Tem o iFood, também é mercado de massa. O Aldrian, tomara que eu esteja falando seu nome certo. É horrível falar o nome errado dos outros. A Bombril, iFood, o Aldrian fala, né, a respeito de produtos baratos. O João fala, né, o João Paulo Gonçalves, tem produtos para várias classes, a Petrobras também, tem Motorola, farmácias. Então, quando a gente fala aqui a respeito desses produtos e serviços que vocês estão mandando aqui, Havaianas, IP, o Aldrinho está falando que está certo, aí que bom. Então, a gente tem aí vários McDonald's, Harley Davidson, Murilo, já a gente vai encaixar aqui, eu quero que vocês me falem qual que é desses tipos de mercado. Então, entendido melhor, qual que é o tipo de mercado que eu vou atender? Ah, professora, mas eu posso ter dentro de um mesmo serviço, oferecer para o mercado de massa, mas também oferecer para um nicho de mercado? Tem como? É possível? Ou se não, para um segmento ali mais elitizado, é possível. E aí eu já vou citar aqui o exemplo da própria Uber. A Uber, ela tem ali o Uber X, né, que é aquele mais popular, com preço mais em conta. Tem ali o Comfort, tem o Black, em São Paulo, por exemplo, né, em cidades maiores, onde tem ali só carro de luxo. E lembrando que a proposta inicial da Uber era justamente oferecer o quê? Só o que hoje nós conhecemos como Black, que é aquele mais elitizado para executivos. Então, outro exemplo de empresa também que a gente fala que pivotou, que inicialmente ela tinha aquele serviço só de oferecer ida e vinda, mobilidade para grandes executivos que não queriam perder tempo ali dirigindo ou pensando em como que vai estacionar, etc, etc. E ela viu que existia todo um outro mercado que ela poderia atender e é de onde vem a principal renda dela. Mercado de nicho, certo? Shine, eu tinha pensado na Shine, né? Estava aqui esperando. Então, a gente tem aí esses tipos de mercados, esses tipos de produtos e serviços que são aí para mercado de massa, certo? Mas, professora, nós temos também um nicho de mercado. E para vocês entenderem um pouco mais aqui, deixa eu ver se temos alguns nerds por aqui, né? Quem é nerd aí, eu identifico, eu gosto bastante, né? Como vocês podem ler aqui, eu vejo aqui, uma outra parte aqui do meu escritório tem bastante livro, e para o outro lado tem mais livros ainda, que eu gosto bastante de ler, mas também gosto de cultura pop, ali do mundo geek, algumas coisas ali. Não sou, eu coloquei Star Wars aqui porque é um dos marcos, mas eu confesso para vocês que eu não sou aquela fã ali ferrenha de saber todos os personagens tudo enquanto, mas eu sei que tem muita gente que gosta, né? Então eu trouxe aqui para vocês.
Eu gosto bastante de super-heróis. Então, a gente tem ali, né, esse mercado de nicho. O que é esse mercado de nicho, professora? São produtos mais específicos para um grupo mais específico. Então, a gente tem ali, né, vamos colocar aqui o mercado geek, por exemplo, que tem crescido bastante. Era aqueles nerds da escola que conseguiram aí se destacar no mercado de trabalho, ganhar um pouco mais, e pode consumir aí bastante coisa da cultura pop, tanto de livros, de músicas, de filmes. Então, a gente tem aí esse mercado de nicho. Mas outro mercado de nicho que a gente pode falar também, mães, deixa eu ver o que mais, para adolescentes, para quem vai fazer intercâmbio. Então, observem que esse mercado de nicho, eu vou afunilando um pouco mais. E observem que essas coisas de nicho, vocês acham que ela vai ser o quê? Vai ser mais caro ou mais barato? Ó, o Felipe está falando do mercado pet. Isso mesmo, mercado pet. A Raizer também, ela pode ser classificada aqui, voltada para esse mercado de nicho. Para quem tem aí, todo o pessoal que gosta do universo pet, né, que tem aí os seus animais, ele também é um mercado de nicho. Parques, games, o Lúcio falando, né, a inteligência artificial nos lares, mas, ó, Lúcio, com o decorrer do preço dessas inteligências artificial, como a Alexa, etc., né, e suas irmãs aí, esse mercado ele tende a ser cada vez mais de massa, viu? Então, foi muito interessante aqui o Lúcio falar a respeito da inteligência artificial. Hoje pode até ser de nicho, mas a proposta é que ela se torne cada vez de massa, para que a gente chegue em casa. Esses dias eu vi um youtuber, né, que eu sigo, que eu acho bem legal o conteúdo dele, inclusive, né, no Mundo Geek, e quando ele chegou em casa, ele falou, Alexa, 7:4 de filmagem. Aí ela já programou toda a iluminação, todas as luzes, a iluminação dele já ficou ali perfeita. Aí eu fiquei pensando, ai, que sonho, eu tenho o maior trabalho para colocar a luz aqui, pegar o foco da câmera, tudo certinho. E ele só chegou e falou, Alexa, 7 tal de iluminação, pronto. Aí ela foi, montou e deixou tudo perfeitinho. Então, cada vez mais é uma tendência para que ele se torne, um mercado de nicho, mas a tendência é para que se torne um mercado de massa, certo? Entendido o que é esse mercado de massa e de nicho, a gente vai para o segmentado. Esse aqui já é um negócio que a gente já sobe alguns degraus ali bem acima. E nada melhor para a gente entender esse tipo de mercado segmentado, e aqui eu encaixo a Tesla, Rolex, que vocês citaram aqui de exemplo. O Luiz fala aqui a respeito de vinhos, né? Harley Davidson, ele é classificado como segmentado, viu? Vocês tinham citado o exemplo anterior, então a gente já encaixa ele aqui dentro de segmentado, não é de nicho, certo? Por quê? Porque ele tem um valor agregado muito elevado. Então, ele vai estar classificado aqui mais nesse segmentado do que de nicho, certo? Então, para a gente entender melhor como que é esse negócio de mercado de nicho, professora, a gente tem ali na base da pirâmide, falando aqui nos serviços financeiros, dos grandes bancões, né, que a gente fala, os mais tradicionais, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Santander. Para quem é ali o varejo, que é a maior parte dos seus clientes, eles estão ali no topo da pirâmide. E depois, quando a gente sobe um pouco mais, a gente tem a alta renda, que é para quem tem investimentos acima de 100 mil reais. Mas, para quem. E aí a gente tem ali, para cada um desses bancos, o seu tipo de serviço, né? Banco do Brasil tem o estilo, Itaú tem o personalité, Santander tem o Van Gogh, Bradesco Prime e por aí vai, né? Os outros. Mas para quem tem ali investimentos no banco superiores a 1 milhão de reais, aí a gente já tem ali um pouco mais afunilado, que é todo um serviço mais especializado, mais ali customizado, né, que a gente poderia dizer que é para cada um dos clientes, que é o Private Bank. E aí a gente tem aí cada um desses tipos de serviços, né? Onde tem praticamente ali um gerente só para atender a pessoa a hora que ela quiser, o momento em que ela precisar. Então, entendam aí essa diferença do mercado segmentado. O Paulo Roberto citou aqui Ferrari, Porsche. Vocês têm mais algum exemplo
de segmentado, que a gente pode classificar aqui, mandem aí para eu entender se vocês estão compreendendo mais. Mas nós temos também o mercado diversificado. O que é esse negócio de diversificado, professora? E por que ele não é nem de nicho e nem segmentado? O diversificado, gente, ele tem ali como objetivo se adaptar a uma necessidade diferente. E um exemplo que eu acho assim perfeito para citar aqui para vocês sobre esse diversificado vai ser justamente a questão das barbearias. Quem lembra as barbearias como que era antigamente e hoje o que nós temos em uma barbearia, né? A gente tem ali a cerveja, tem a mesa de bilhar, tem todo um tratamento super especial, um pacote ali. E essa proposta aqui dessa barbearia começou ao lado dos lava-jatos, onde os homens iam levar o carro para poder lavar e ficava lá esperando, e ele já ia na barbearia e já tinha uma série de serviços ali mais customizados, né? Então, a gente coloca aqui, classifica essa diferença de um mercado diversificado para um mercado de nicho. Esse diversificado foi aquele que precisou se adaptar significativamente para um determinado público. E um exemplo ótimo para a gente citar aqui vai ser justamente o quê? Justamente a questão das barbearias. Se vocês lembrarem de mais algum outro segmento, mandem aí. O Marco Telha fala a respeito de planos de saúde. Muito boa pergunta. Planos de saúde seria segmentado? Não. O plano de saúde, hoje, ele se classificaria como mercado de nicho. Até mesmo porque, se não me falha a memória, eu lembro que o último dado que eu peguei a respeito da parcela da população brasileira que tem, fica entre 5% a 10% da população brasileira que possui plano de saúde. Então, pela pouca quantidade, ele até poderia ser como segmentado, mas pelo tipo de serviço que ela oferece, certo? Ela se classifica como mercado de nicho, que aí seriam mais as pessoas que têm condições, ou que eu me recordo na minha época de faculdade, que meu pai fazia das tripas o coração para poder pagar um plano de saúde para a gente, mas isso não queria dizer que a gente tinha bastante condição, por ele ser funcionário público, então ele conseguia ali um valor mais especial para poder estar pagando, mas era algo assim bem difícil. Então, ele vai ser classificado como se fosse ali um mercado de nicho, certo? Deixa eu ver o quê? O 10 falando, rede de hotéis. Rede de hotéis, ela pode ser classificada segmentado sim, viu, Décio? Ótimo exemplo aqui, porque a gente tem desde os hotéis que estariam aqui no topo da pirâmide, né, aqueles serviços mais básicos, e aí a gente vai subindo ali até aqueles resort ultra, super power, top, né, que o nosso presidente atual ama ficar, que são as diárias mais absurdas, né? Então, a gente pode classificar, assim, como sendo um segmentado, certo? O Aldinho fala o seguinte, Colgate tem produto de R$2 e produtos de R$100. O Jean fala a respeito das farmácias, tem algumas farmácias que a gente pode colocar ali, ela vai estar classificada mais em mercado de massa, porque todo mundo precisa de remédio. E assim, você pode comprar aquele mais de etiqueta, né, que a gente pode classificar, mas também tem aqueles produtos, aqueles que são genéricos. Deixa eu ver, aviação se encaixa segmentado. A gente pode classificar, assim como hotel, serviços de hotel, o segmentado ele está muito mais atrelado a serviço do que aquilo significa para a pessoa. Pense no segmentado como algo que vai trazer um status muito significativo e que vai, de certa forma, demonstrar poder, certo? Então, o segmentado ele estaria ali. Deixa eu ver o que mais. Lamborghini, Delma Alessa fala, Lamborghini, certeza absoluta, ele está no segmentado, certo? Continuando aqui, gente, nossa, vai ficar bastante conteúdo. Ganhos e dores dos nossos clientes. O que a gente vai pensar? Qual o problema que resolve? Mercado de massa, tem um problema, eu preciso resolver ali para o maior número de pessoas. Segmentado, além do serviço ali mais especializado que a pessoa tem, ela quer demonstrar algo com o consumo daquele determinado produto, ela quer demonstrar poder, ela quer demonstrar conquista, e tá tudo legal nisso aí, viu, gente? Nada mais justo do que a pessoa que trabalhou e vai pagar com o dinheiro dela, não com o dinheiro dos outros, como é o exemplo que eu citei anterior, né? Que gastar com o dinheiro dos outros é a coisa mais fácil que existe, mas se a pessoa trabalhou, nada mais do que justo que ela gaste, sim,
que se ela quiser fazer a viagem mais incrível, quiser comprar o produto que seja, beleza, desde que pague impostos, tá ótimo. Então, segmento de clientes. Ele define os diferentes grupos de pessoas ou organizações que a empresa procura alcançar para poder servir, para oferecer ali a solução de um problema para aquela pessoa. Já a proposta de valor, ela é exatamente o pacote de produtos e serviços que vão criar valor para um segmento de clientes específicos. Então, pensem aqui. Segmento de clientes, como o próprio nome já fala, né? São os clientes que eu vou oferecer a minha solução. Então, quando eu ofereço uma solução, eu tenho uma proposta de valor. Ah, professora, mas não é mais fácil falar serviço ou produto? É fácil falar, mas só que fica muito pequeno diante do que isso significa para uma empresa. Por quê? Se você parar para pensar sobre o que você consome, tem coisas que você consome que pode ser visto por outras pessoas como, nossa, isso aí é muito caro. Aqui em casa a gente valoriza muito viagem. Então, a gente está disposto a abrir mão de várias coisas para poder viajar. Então, observem isso. Não é a questão do status em si. Pode ser que para muitas pessoas isso seja importante e está tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, para cada pessoa que vai consumir, o que esse serviço ou produto vai significar para ela? A gente ama viajar porque a gente gosta de conhecer lugares novos, comidas novas, a gente ama história, ama geografia, então isso tem muito a ver com o nosso estilo de vida. Então, por gostar de viajar, a gente está disposto a abrir mão de várias coisas para poder economizar, para poder viajar. Então, isso está relacionado muito ao tipo de consumo de cada família. Então, a proposta de valor, ela vai muito mais além dos benefícios visíveis que aquele cliente tem. Ele está ligado também à questão que a gente falou emocional. E diversas pesquisas, né, de comportamento do consumidor demonstram que o consumidor ele compra muito mais por conta do seu emocional do que por conta do seu racional. Existem pessoas, professora, eu sou aquele tipo de consumidor que eu sou 100% racional. Beleza, mas você não é a maioria. Então, por isso que a gente tem aí um marketing tão grande. Então, entendam, o segmento de clientes, ele vai estar classificado em mercado de massa, de nicho, segmentado e aquele que é diversificado, porque precisa se adaptar para atender uma necessidade. E a proposta de valor vai ser todo o pacote de benefícios que o seu serviço ou produto vai oferecer. Por isso que a gente chama de proposta de valor do que simplesmente serviço ou produto, certo? Se vocês ficarem com alguma dúvida a respeito do que é isso, gente, mandem aí para a gente poder estar falando um pouco mais, para entender um pouco mais qual que é a diferença, certo? Ai, gente, já estou estourando o horário aqui. E aí, qual que vai ser o pulo do gato quando nós falamos a respeito desse segmento de cliente e para a gente ter ali uma proposta de valor que vai solucionar o problema? Foquem sempre no problema e não na solução. Não se apaixonem pela solução. Imagina a Uber, se ela tivesse ficado ali apaixonada pela solução que ela tinha inicialmente, ela ia estar até hoje bem pequenininha, atendendo um público segmentado de clientes que eram os autoexecutivos, né? Que era o Uber Black. Por que Black, professora? Porque eles tinham ali os carros pretos lindos, maravilhosos, carérrimos, que era oferecido ali de serviço. E hoje a gente tem ali várias cores, né? No UberX, né? Onde é mais acessível para o maior volume de pessoas. Então, o que eu quero? Eu quero focar especificamente um público segmentado ou eu quero atender um mercado de massa? Vai depender da estratégia de cada empresa, certo? Desde que ela consiga ter aí essa compreensão, né, que eu falo a questão do pulo do gato, desenvolver uma compreensão profunda dos clientes e não simplesmente perguntar o que eles querem. Olha só, Henry Ford, o que ele falava, né? Se eu perguntasse aos meus clientes o que eles queriam, teriam dito um cavalo mais rápido, né? Mas ele foi lá e criou o quê? O carro. Ele revolucionou conseguindo. Não foi ele que desenvolveu o carro. Professor, foi ele que desenvolveu o motor ali, tudo especificamente. A Ford T, ele conseguiu popularizar. Pensem assim, da mesma forma que nós temos o Steve Jobs mais próximo, né, da nossa era, né, da nossa história, da nossa vivência, ele pegou várias tecnologias e uniu em uma só e criou o iPhone. Da mesma forma, a gente pode fazer um paralelo aqui com o Henry Ford na época dele.
tinham algumas tecnologias da época, que hoje é tecnologia, que era revolucionário para a época dele, certo? Então, ele juntou e conseguiu fazer um Ford T, um modelo ali, para poder popularizar e tornar aquilo acessível a todas as pessoas, algo que é essencial para a nossa sobrevivência hoje. A gente precisa do carro para se locomover. Então, assim como nós tivemos ali Steve Jobs para poder fazer o smartphone, né, o iPhone, tivemos também ali o Henry Ford para poder colocar na linha de produção a inovação. Lembrem sempre a diferença da invenção para a inovação. Inovação, ela chega no mercado e ela transforma a vida dos consumidores. E aqui, rapidinho, para a gente poder falar a respeito, né, do que vai ser aí esse segmento de cliente, eu preciso pensar qual que vai ser o nicho. O nicho aqui está colocado, mas ele engloba todos os tipos de mercado que a gente estudou, mercado de massa, de nicho, segmentado e diversificado, certo? Então, o segmento de clientes, ele tem uma fórmula, só que ele não vai ficar ali estático, viu, gente? Mas ela tem uma formulazinha, que é o quê? Que é o nicho de pessoas que eu vou atender, e o problema. Segmento de clientes é igual a quem mais problema, que vai ser o quê? A dor ou o desejo. E observem aqui, gente, que eu tenho dor ou desejo. Toda empresa, ela oferece um produto ou serviço que vai solucionar uma dor ou que vai atender a um desejo, certo? Então, pense em qualquer produto, ela está atendendo a um desejo ou está solucionando uma dor. E aqui eu trouxe o exemplo da Starbucks, né? Quem? O nicho aqui, em azul. Amantes de café. Problema, que desejam experiências únicas ali, né? Quando ela está consumindo café, aquilo que ela gosta bastante. Seja mais forte, mais fraco, seja qual for o tipo de café, ela quer oferecer muito mais do que o produto. Ela quer oferecer toda uma experiência através da loja, através da embalagem, através do atendimento, do nomezinho escrito ali no copo, né? Então, tem todo esse processo que a gente fala. Aqui está mais relacionado a resolver uma dor ou um desejo. Mandem aí para poder saber, gente. Vamos só fechar aqui essa parte do Google AdWords. E ele fala o seguinte, quem são anunciantes na internet? Google AdWords são aqueles anúncios que a gente aparece quando a gente faz uma pesquisa e aparece ali os patrocinados, os primeiros. O quê? Qual que é a dor ou o desejo que resolve? Vai ser a dor. Que desejam alcançar seu público-alvo de forma assertiva. Sabe aquele tiro de sniper? Eu estou pesquisando sobre viagens para... Deixa eu ver um lugar que eu sonho na vida de poder conhecer, a Grécia, desde criança, quando eu estudava história, mitologia grega. Quem sabe um dia eu vá para lá, né, conhecer a Grécia e ver toda a parte histórica lá. Então, anunciantes na internet, e eu vou colocar lá como planejar uma viagem para a Grécia. Aí vai aparecer um monte de coisa relacionada a essa viagem, certo? Então, é o Google AdWords que acaba fazendo isso. E aí depois fica aparecendo vários anúncios pelo resto da sua vida relacionado àquilo ali que você fez a pesquisa. O pessoal está falando aqui, desejo, isso mesmo, Adrian, RJ Oficial, Lucas Soares, Elivelton, o Elias, a gente está falando a respeito dos cookies, né, que aparecem. Então, aqui, essa imagem vocês têm no livro de vocês. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui em mais 2 minutinhos. E o Isaac está mandando. Manda um abraço para o Isaac. Abraço, Isaac, nome de um sobrinho meu, lá do Pará. Xará dele. Então, a gente tem aqui quais são os ganhos, dores e as tarefas. Os ganhos é aquilo que o cliente ele vai acabar ganhando com aquilo, uma vez que a empresa vai solucionar aquelas dores. E tarefa, o que o cliente precisa fazer? Quais são as tarefas que ele faz hoje para poder tentar resolver o problema. E é aqui nesse negócio dessas tarefas que eu vou conseguir entregar um produto ou um serviço melhor para poder solucionar esse problema. Proposta de valor. Eu trouxe um exemplo aqui que já foi muito do meu dia a dia, né? Eu já tive sérias crises de enxaqueca. E durante esse período, quando ficava terrível, né? Eu tinha que ir para o hospital e tomar tramal na veia. Quem aí já tomou um tramal sabe o quanto que esse negócio faz diferença. Às vezes a gente fica uns 3 dias assim meio baqueado, mas a dor que ele tira é algo assim fora do comum. Então, por isso que eu achei interessante trazer aqui para poder exemplificar. Imagina a maior dor que você já sentiu e aí, de repente, você tem aquela medicação que vai te ajudar. Trazendo isso, fazendo uma analogia com o nosso consumo, a gente vai pensar sempre em qual solução que a gente entrega. Se aquela solução ela está resolvendo, se ela não estiver resolvendo, eu preciso pivotar, eu preciso mudar para poder solucionar melhor ali. E como que eu vou resolver? Ajudando o cliente a resolver problema,
sanar, atender a um desejo, como se fosse o gênio da lâmpada mágica, né? E atender a necessidades que esse cliente tem, né? E aqui nós já vimos os 2 primeiros elementos: segmento de cliente, que é de onde tudo vai partir, e a nossa proposta de valor, que vai ser todo o pacote, né? Pensa aqui no presente, né? Uma caixinha com tudo aquilo que vai solucionar o problema do cliente. Aqui eu trouxe o nicho de mercado, né? Mercado Geek, que é uma das coisas que eu gosto bastante, né? Alguns personagens, até o Lego aqui com Beatles, coisa que eu amo muito. O Mario Bros, que está super em alta agora, depois do filme. Então, é um nicho de mercado para poder atender a esses clientes. E aqui tem um exemplo até desse livro aqui, que vale muito a pena vocês verem, né? Deixa eu colocar aqui, pronto. Esse livro aqui que eu posso deixar de dica para vocês verem depois. Que vale muito a pena para vocês verem de solução. E aí ele traz um exemplo aqui de como que já vai preenchendo esse Canva, certo? Vale muito a pena vocês verem depois mais detalhadamente. Gente, um abraço para todo mundo. O Décio perguntando, pacote de serviços? Isso mesmo, pacote de serviços, pensa aí no seu celular. Você tem aí o seu celular, e esse celular, ele tem um pacote de serviços. Ele tem um produto, mas dentro desse produto, ele tem uma série de coisas que vai ajudar a resolver o teu problema. Você pode ter o mesmo aparelho que o meu, com a mesma configuração, mesma capacidade de processamento, mas ele vai ser completamente diferente do meu uso. Então, você tem um pacote de serviços específicos para vocês, certo? Gente, fechamos aqui a nossa aula com dever de casa, Joy, que se fala muito a respeito de autoconfiança e persuasão, vale muito a pena vocês verem. E aqui eu já finalizo a nossa aula, estourando aqui 5 minutos, perdão as professoras, e desejo uma excelente semana, então, isso mesmo, com S20FE, gente. É isso que eu estou usando atual. Vale muito a pena vocês assistirem esse filme. Atualmente, eu acho que ele está disponível só na Star Plus, pelo que eu pesquisei, né? No stream da Disney, um dos streams da Disney. E o que vocês podem estar prestando atenção nesse filme, que é excelente. Sobre autoconfiança e persuasão. Excelente esse filme, vale muito a pena vocês assistirem. Pessoal, eu sou a professora Simone Cardoso, foi um prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre segmento de clientes e proposta de valor. E aguardo todos vocês na nossa próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.